Ora, viva então, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à livraria aqui. É com grande prazer, é uma honra para receber Richard Zimmer para a apresentação do seu mais recente romance, que é este, Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco, mais um romance com a chancela da Porto Editora, a quem agradecemos também por nos terem ajudado a organizar esta sessão. Muito obrigada. Richard, como estava a dizer, é um verdadeiro prazer e uma honra para a Arquivo ter cá pela segunda vez, penso eu. A primeira já foi há alguns anos atrás, e para nos falar então do seu mais recente romance, que conta, narra a história de uma família, a família Zarco, nomeadamente a história dos primos Benjamin e Charlie. Queres começar por falar um bocadinho? Ok. Muito obrigado. Antes de falar do livro, eu só quero exprimir os meus agradecimentos à livraria. Agradeço imenso o convite e a organização da sessão. Agradecimentos também à Porta Editora, pela bonita edição e pelo apoio, e Maria João, assessora de imprensa, por tudo o que ela faz, incluindo a boleia. Obrigado. Agradecimentos, obviamente, para vocês. Sem vocês não faz muito sentido eu estar aqui hoje em Leiria, e fico muito agradecido. Muito obrigado e muito boa tarde. Os Dois Primos, sim. Este livro faz parte de uma série de romances que estou a escrever sobre a família Zarco, uma família de judeus portugueses. Não são sequelas, ou seja, são romances independentes, não é necessário ler um para compreender os outros de maneira nenhuma. Este é o quinto. Os personagens centrais são Benny e Shelley, Benjamin Zarco e Shelley Zarco, sobreviventes ao Holocausto, os únicos sobreviventes da família. E falando disso, eu vou fazer uma digressão. Houve esta manhã, penso eu, ou ontem, já não me lembro porque a vida passa tão rapidamente, um tiroteio em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em que eu penso que foram 12 pessoas mortas. 2 judeus, ou 11, não sei. 11, ok, 11, desculpem. Numa sinagoga. E uma das pessoas que faleceu chama-se Rosa, tinha 97 anos e era sobrevivente ao Holocausto. E o que eu acho que mostra o rumo, o caminho perigoso e péssimo dos Estados Unidos neste momento, é que é uma senhora que sobreviveu aos campos, sobreviveu aos nazis, mas não sobreviveu ao neonazi apoiante ao Trump em Pittsburgh, que gritava mensagens antissemitas antes de disparar, antes de matar esta gente. É relevante porque hoje em dia estamos a viver um período de retrocesso na nossa civilização ocidental. Bom, podemos falar mais disso, mas não podia deixar passar este momento porque estou a falar de 2 sobreviventes ao Holocausto, desculpem. Benny é alfaiate, vive em Nova York. Shelley é dono de uma, não sou bem com este microfone, de uma loja desportiva em Montreal. Eu escrevi o primeiro capítulo. Cada capítulo, esta estrutura é diferente da estrutura que normalmente uso num livro. Normalmente eu tenho uma narrativa ininterrompida, uma palavra difícil, na primeira pessoa. Neste caso eu tenho 6 capítulos grandes e 5 narradores, ou seja, um dos narradores, o filho do Benny, Ethan, é o narrador de 2 capítulos diferentes. Temos também uma narrativa da esposa de Benny, Teresa, a esposa de Shelley, Judy, Eva, uma velha polaca que salvou a vida do jovem Benny na Varsóvia durante a Segunda Guerra, na Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. Ela escondeu o jovem Benny em casa dela.
E temos uma narrativa de um grande amigo da família Jorge, meio índio, meio judeu, que juntamente com Shelley, logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, foi à Polónia para tentar localizar Benny. Então a estrutura deste livro é um bocado diferente. Eu acho que é um desafio para o leitor, eu adoro isso, porque o leitor tem que encaixar um pouco as peças do mosaico. Não é nada difícil, porque a história é muito coerente, a história não é complexa. Eu não sabia que eu ia adotar essa estrutura, mas depois de escrever o primeiro capítulo, em que Benny já é um senhor bastante velho, 70 e tal anos, está a passar por uma crise porque a esposa acabou de falecer, Teresa, não quer sair de casa, não quer entrar no mundo, quer refugiar-se em casa com os seus livros de misticismo judaico. E depois de acabar esse capítulo, fiquei um bocado desorientado, porque pensei, bom, eu já disse o que eu queria dizer sobre esta crise na vida de Benny, o que é que eu vou fazer agora? Mas ao contar a história do Benny, neste primeiro capítulo, o filho refere a várias outras pessoas, a esposa, a mãe, Teresa, esposa do Benny, a Jorge, este índio, a Navajo, a Shelley, o outro primo, e eu pensei, bom, seria muito engraçado, em vez de continuar com a voz de Etty, fazer a narrativa ou contar a história da perspectiva de várias pessoas. E daí eu podia voltar em tempo para o gueto de Varsóvia, para a Segunda Guerra, para o esconderijo do jovem Benny. E então, de uma certa forma, esta estrutura libertou-me das convenções normais de uma narrativa. E foi um prazer escrever assim, adorei ter vozes diferentes, um bocado como ator, eu entrei na pele de vários narradores e contava a história dessa perspectiva, que foi um prazer. Agora, se estiver de acordo, o que eu gostaria de fazer é abrir a sessão e criar um diálogo com vocês, com perguntas e respostas, porque eu não vim cá para fazer uma palestra. Palestras não faço. Então, perguntas, respostas sobre este romance, sobre romances anteriores, sobre o processo de escrita, sobre Barack Obama, sobre Bolsonaro, Deus me livre, sobre o tempo que mudou nos últimos dias. Então, conseguir uma primeira pergunta é sempre um bocado difícil, mas vamos tentar. Primeira pergunta. Sim? Olá, Richard. Estou a ler pela primeira vez, pela lista de Lisboa. Surgiu-me aqui uma dúvida durante a leitura, que eu nunca tinha pensado nisto, nunca. Que é, sem spoilers, que eu não quero estragar a leitura a ninguém. Há aqui uma parte da senhora que tem a malta revista, em que ela comenta o culto maltrapilho, que entra na loja, que era cristão e não sabia ler. E depois eu pus-me a pensar, sem querer ofender a religião de ninguém. Verdade seja dita que o cristianismo seguiu o curso que seguiu porque havia muita ignorância e muita gente não sabia ler naquele tempo, na época medieval. No entanto, os judeus têm aquela cultura, aquela educação tão rígida, desde pequenininhos a aprender a ler o Tora e tudo mais. Havia judeus que não tivessem essa capacidade de ler, ou, pronto, comparativamente com os cristãos. Provavelmente não havia. Não havia. Havia também. Sim. Existe esta ideia de que os judeus eram mais formados, instruídos durante todo o tempo medieval, mas depende muito do sítio, depende do tempo. Estatísticas de Belmont, por exemplo, que eu conheço de cor, só 5%, estou a referir ao século XVI, XVII e XVIII, só 5% das mulheres eram alfabetizadas e 50% dos homens.
provavelmente, eu não sei, não tenho estatísticas para os cristãos nessa altura, mas provavelmente os homens judeus eram um pouco mais instruídos e formados, em parte porque eram mercadores. Qual era a profissão número 1 em Belmont dos judeus? Desculpem, não eram judeus, dos cristãos novos. Aqui é uma diferença muito importante da história portuguesa. Mercadores, número 1, mas segundo eram sapateiros. 72 sapateiros. Então, temos esta ideia também de que os judeus, além de ser muito instruídos, que é um bocado falso, eram todos ricos. Totalmente falso. Eram lojistas, tinham oficinas. O número de médicos na zona de Belmont, no século XVI, XVII e XVIII, era 3. 72 sapateiros, 3 médicos. E também, outra fantasia que temos sobre os judeus em Portugal, e cristãos novos, é que eles adoptaram, ao converter-se ao cristianismo em 1497, eles adoptaram nomes cristãos. Foram forçados a adoptar nomes cristãos. Daí, por exemplo, um Benjamin Ben Yahia tornou-se Pedro Fonseca. E uma Luna Ben Loil ficou Maria José Sotomayor, não sei. É só para dizer que existe esta fantasia que adoptaram nomes de plantas e árvores. Totalmente falso. Totalmente falso. Em Belmont, por exemplo, o número 1, Rodrigues. Número 2, Lopes. Temos que descer a lista até o 16º nome mais comum. 16º, com 2% era Pereira. 97,4% da gente em Belmont não tinham nomes de árvores ou plantas. Então, uma das minhas funções é eliminar estas mentiras sobre os judeus. Eu não sei como é que chegamos a concluir isso. Isso seria outra pesquisa interessante. Como é que a gente em Portugal ficou com a ideia que os judeus adoptaram nomes de plantas e árvores? Porque é uma falsidade total. Obrigado. Haverá mais alguma pergunta? Sim. Não sei se já respondeu esta pergunta e eu estava distraída e não ouvi. Mas as personagens do livro são baseadas em personagens, em pessoas que existiram e que tiveram aquela história? Não. Normalmente, o que eu faço nos romances históricos é que os personagens centrais são ficcionais. Não me sinto confortável colocando as minhas palavras no boca de uma pessoa real. Daí eu não era capaz, por exemplo, de escrever um romance sobre um judeu famoso ou judia como Dona Grácia Nazi, colocando palavras na boca dela. Não. Mas alguns dos personagens periféricos, por exemplo, no último Cabalista de Lisboa, são pessoas reais. Eu refiro, por exemplo, a um rabino, Solomon Ibn Verga, que vivia em Lisboa nessa altura. E ele aparece, mas só diz uma frase. Então, tudo bem, ele diz uma frase. Eu não... E neste romance, a única pessoa real que aparece é Leonard Cohen, porque o Shelley vive em Montreal e um dia ele e o Benny almoçam num delicatessen, um restaurante judaico, e Leonard Cohen está lá e ele é uma celebridade local em Montreal e Benny fala um pouco com Leonard Cohen. Mas eu acho que ele é a única pessoa real que aparece do livro. Eu adoro Leonard Cohen, então ao escrever sobre Montreal eu não podia deixar de incluir no meu livro. Boa tarde. Por exemplo, tanto nos anagramas de Varsóvia como na Sétima Porta, sim, eu gostaria de saber se há sempre uma pesquisa mais exaustiva sobre os fatos reais, para poder escrever não só aquilo que existe no nosso conhecimento, mas se há uma maior pesquisa para... Porque nota-se que está fundamentada por todas aquelas... Sim.
Sim, eu faço pesquisa primeiro, porque toda a história surge de pesquisa e os personagens também. No caso dos anagramas da Varsóvia, eu já sabia bastante sobre os campos de extermínio, porque desde muito pequeno comecei a ler sobre o Holocausto. Mas sobre os guetos, curiosamente, eu sabia muito pouco. Então, primeira fase da minha escrita é encomendar livros sobre todos os aspectos da vida. Comida, as ruas, mapas do gueto de Varsóvia. Eu fui a Varsóvia, consegui mapas muito bons, de altura. Fotografias eram importantes também. E leio tudo. E tomo apontamentos e eu tenho excelente memória, que também é uma ajuda muito grande para o romancista. E quando eu sinto que já consigo localizar-me no gueto de Varsóvia, sei mais ou menos os nomes das ruas, onde ficava a grande sinagoga, onde é que os meus personagens vivem, etc., eu começo a escrever. E quando surge uma nova lacuna, por exemplo, eu lembro-me de uma cena nos anagramas da Varsóvia em que o Eric, o narrador, velho psicoanalista, está à espera do seu sobrinho neto, está à espera de ele sair da escola. E depois eu pensei, mas eu nem sei se havia escolas no gueto de Varsóvia, então tenho que voltar. Então voltei para a pesquisa e descobri que havia escolas clandestinas. Os nazis não queriam que os judeus tivessem escolas. Então eram clandestinas em fábricas, ou antigos hotéis, etc. Então eu utilizei isso no romance. Então sempre que surge uma lacuna, eu faço mais pesquisa. No caso da Sétima Porta, que é Berlim, anos 30, o que foi muito bom é que eu consegui um guia de Baedekers de 1924, qualquer coisa assim, de Berlim, com mapas, com nomes de hotéis, com moradas de consulados, com tudo. Então eu fui a Berlim, passei lá uma semana e andei nas ruas de Berlim com o guia a ver o que estava lá em 1924, ou seja, antes da Segunda Guerra, e agora. E, obviamente, nas zonas antigas de Berlim, Prenzlauer Berg, onde vivia a família, era tudo igual. Tudo igual. As fábricas de cerveja, Igreja Manuel. Então eu podia utilizar isso no livro. A primeira cena desse romance decorre em frente à Igreja de Emmanuel. E ainda está lá, e estava lá, e é exatamente igual. O apartamento, o prédio de Sophie e de Isaac ainda está lá, é igual. Foi pintado há alguns anos atrás, mas é igual. Os parques, às vezes, tinham outros nomes. Kathy Kollwitz Platz, agora, tinha outro nome nessa altura. Mas consegui os nomes no guia, que era espetacular. Então, todos os personagens surgem de pesquisa. Mais alguma pergunta? Senhor? Muito obrigado. Uma pergunta só. O senhor tem feito imensas obras e escrito imensos textos em que eu vejo que o senhor, sendo de origem ashkenazi, se interessa muito pelo mundo sefardita, não é? E esta particularidade, e a particularidade que tem este mundo, particularmente ashkenazi, de onde vem, com o shtetl, com aquele meio muito particular, faz-me pensar na versão lusitana dos conversos, do shtetl de Belmonte, de certo modo. E acho piada que o senhor tem. O seu interesse e a sua paixão por Portugal e pela língua portuguesa levaram-no a interessar-se, provavelmente, mais pelos conversos e pelos portugueses, enfim, os cristãos novos, não é? No entanto, o que eu gostaria de saber era se essa razão, essa pesquisa particular, muito relacionada com o Zarco, família fictícia, claro, mas que significa o que representava 15% dos portugueses então, no século XIV, XV, que eram de confissão hebraica, se isso realmente o influenciou para realmente dar uma sorte, é uma espécie de Genitzá deste ressuscitar do passado hebraico-português. Só por isso, muito obrigado.
eu sou muito interessado e tenho feito imensos estudos sobre o mundo Ashkenaz e o Yiddish, e então essas yeshivas, haveria uma yeshiva, uma escola hebraica, talmúdica. O senhor fala Yiddish ou fala? Sim. Eu falo Yiddish, sim. Mas, então... Obrigado. Sim. Deixa-me só explicar alguns termos para pessoas que não conhecem tanto a cultura ashkenazi. Há uma divisão no mundo judaico entre os judeus da Alemanha e Europa do Leste, Ashkenazi, como por exemplo eu, porque os meus avós eram da Polónia, e os judeus sefarditas de Portugal e Espanha, e mais tarde, quando eles emigraram, havia comunidades de sefarditas, sobretudo no Império Otomano, em Constantinopla, Istambul, Esmirna, Salónica, que está na Grécia, mas que fazia parte do Império Otomano, África do Norte, Marrocos, Tetuán, Itália, Ferrara, mais tarde Amsterdão, Den Haag e ainda mais tarde Londres e Inglaterra. Então o mundo sefardita é muito grande, estende desde a Índia até as Ilhas Caribas. Shtetl, outro termo que o senhor utilizou, é uma aldeia ou uma vila com ou sem judeus, mas tipicamente os judeus da Polónia que não viviam em grandes cidades como Varsóvia ou Łódź ou Cracóvia, viviam em shtetl, aldeias pobres. E quando nós referimos à cultura dos Ashkenazi na Polónia, referimos à cultura de shtetl, quer dizer, porque era esse o meio de todos os nossos antepassados. Yiddish, evidentemente, é a língua falada pelos judeus Ashkenazi, semelhante à língua alemã, há muitas palavras de alemã, mas também muitas palavras de hebraico e outras palavras depende, porque Yiddish nunca foi completamente uniformizado. E por isso há versões de Yiddish diferentes conforme o sítio. Os meus avós falavam Yiddish, não falavam inglês fluentemente, então foi sempre complicado eu, por exemplo, manter uma conversa com a minha avó materna, porque ela esqueceu-se sempre de que eu não falava Yiddish, então a conversa era um bocado absurda. Os meus pais falavam Yiddish quando eles não queriam que as crianças percebessem uma conversa adulta. E curiosamente, no mundo judaico, poucas pessoas ashkenazim percebem alguma coisa da cultura sefardita. Por razões demográficas, ou seja, há muitos milhões de ashkenazim e muito menos sefardim. Daí, os ashkenazim não percebem ou não sabem quase nada sobre o judaísmo em Portugal. O massacre de Lisboa de 1506, a conversão de 1497. Eles sabem alguma coisa, por exemplo, da expulsão dos judeus de Espanha. Mas eles não fazem a mais pequena ideia onde foram os judeus de Espanha. Então a ignorância, infelizmente, é quase total. E um dos meus papéis no mundo anglo-saxónico, no mundo dos judeus, não é uma missão, porque eu gosto de contar histórias, então é um prazer, eu não quero dar a entender que é um sacrifício, não é? Eu adoro fazer isso, mas é importante, penso eu representar o mundo sefardita, porque eu acho que é uma história fascinante, pouco conhecida em Portugal, Espanha e, infelizmente, no mundo judaico. Geniza, ele referiu a uma Geniza. Geniza é o sítio, normalmente numa sinagoga, onde eles colocam os livros gastos, os livros antigos que não vão ser utilizados. Eles não vão destruir um livro, é um objeto muito importante. Então, colocam num sítio para permanecer. E uma das descobertas mais importantes em relação à sabedoria judaica milenar era a Geniza de Cairo, a Geniza, este sítio com todos os livros antigos na sinagoga de Cairo.
Então, sim, eu acho que um dos meus papéis é dar vida a uma cultura quase perdida, que é a cultura dos judeus portugueses. Obrigado. Então penso que podemos dizer que um dos seus objetivos será dar voz ou dar destaque a vozes esquecidas. Será? Muito bem. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se não tiverem, posso eu fazer uma pergunta no chat? Ok. Então, gostava de lhe perguntar o seguinte: nós, nos últimos anos, assistimos a um ressurgimento de vários movimentos extremistas, particularmente de extrema-direita, tanto na Europa, e a Polónia é um desses casos, a Itália é o outro. Bom, todos nós sabemos qual é a situação atual no Brasil. Em Portugal, atualmente. E em Portugal também. Recente há blocos contra os judeus desenvolvidos pela extrema-direita portuguesa. Lamentavelmente. Bom, eu gostava de saber a sua opinião. Porquê que isto acontece? Quer dizer, com a nossa história, estes movimentos não deviam sequer ter espaço para aparecerem com tanta força, com tanta intensidade. Será falta de estudarmos a nossa história, o nosso conhecimento sobre a nossa história? Sim, eu não sou especialista nesta área, mas eu diria que há vários fatores. O primeiro fator é a falta de conhecimento da nossa própria história. Como é que um brasileiro que percebe alguma coisa da ditadura brasileira fascista poderia votar em outra fascista? É quase impossível. E mais lamentável ainda, há judeus brasileiros que estão a votar em Bolsonaro, que para mim é uma impossibilidade. E quando eu digo isso no Facebook, eles me insultam. Então, é falta de conhecimento, uma ignorância. Eu tinha um amigo no Porto que dizia ignorância bíblica, uma ignorância gigantesca. Também acho que em situações de insegurança, quando não podemos contar nas nossas instituições governamentais, instituições públicas, como os tribunais, a legislatura, etc., as pessoas são seduzidos pelos demagogos do nosso mundo. Isso é o caso do Brasil, onde muita gente sente-se completamente insegura e sabem que os tribunais são corruptos e os legisladores também. Então, eles ficam facilmente seduzidos por gente sem escrúpulos. É um bocado a mesma situação em Itália. Em Itália existe uma grande desconfiança no governo. E também nos Estados Unidos, neste momento, curiosamente, para quem conhece os Estados Unidos, vocês sabem que durante décadas, se não séculos, foi fomentado um ódio a Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Então, para conseguir votos, basta coloniar, basta culpabilizar Washington DC pelos problemas dos Estados Unidos. É isso que o Trump faz, com muito sucesso. Ele vai aos estados longínquos, como Wyoming, Montana, Oklahoma, e diz: eu vou libertar-vos do swamp, quer dizer, do pântano de Washington DC. E as pessoas ignorantes, com menos conhecimentos, acreditam que todos os problemas são de Washington DC, ou dos imigrantes, ou dos judeus, ou quem sabe dos portugueses. Quer dizer, basta culpabilizar o outro e eles ficam eleitos. Eu realmente, para mim, eu já tenho 62 anos e eu pensei que eu nunca teria que reviver um período com esta ascendência de fascismos na Europa e América do Sul. Olá, boa tarde, chefe. Eu não vou insultá-lo porque o senhor é um querido. Eu sou brasileira.
Eu vivo em Portugal desde 2001, adoro super escola. Porque assim consigo que os passos, era só um comentário em relação ao que o senhor disse, que não percebia como é que um judeu brasileiro podia votar no Bolsonaro. Pois. A questão aqui é que, portanto, eu vivi no Brasil até os meus 21 anos e a minha família era pró-PSDB, que era o partido do Fernando Henrique Cardoso, o grande salvador que criou a moeda real. E nós, portanto, fomos sempre anti-PT, portanto, e a questão aqui é que o brasileiro estava cansado do PT e como não havia nenhum outro candidato que pudesse fazer frente ao Lula, porque assim que o Haddad entrasse no governo, a primeira coisa a fazer seria soltar o Lula, portanto, recorreram ao Bolsonaro. Não significa que gostem dele, mas é um absurdo, porque ele é um criminoso, não é? Portanto, será um criminoso na presidência. Mas, de qualquer maneira, seria a única hipótese de não deixar o PT voltar ao governo. Pronto, e eu não estou lá, mas se estivesse, portanto, eu hoje deveria ter ido votar, mas não fui, porque optei por não escolher ninguém. Mas, de qualquer maneira, é essa a resposta que eu daria para a pergunta que fez, que diz que não percebe como é que um judeu vota no Bolsonaro. Sim, sim, obrigado. Eu percebo isso, os meus amigos brasileiros dizem não queremos votar em Bolsonaro, mas também não queremos votar no PT. Eu compreendo essa posição. Só que o fascismo nunca resolveu nada. Destruiu, evidentemente, a Europa durante a Segunda Guerra Mundial e ainda por cima destruiu a economia do Brasil durante a ditadura. Então, não é uma solução. E quem pensa que Bolsonaro vai trazer solução ao Brasil está muito enganado. Ainda por cima, há um grande risco de voltar a ter uma ditadura. E uma ditadura de direita no Brasil dava cabo a qualquer oportunidade para 90% dos brasileiros conseguirem uma formação adequada, saúde, quer dizer... como é que chegamos ao ponto no Brasil em que não há candidatos do centro? É isso que uma questão muito pertinente. Como é que é possível só ter o Bolsonaro e o PT? Por que não há pessoas do centro, socialistas ou não? É quase incompreensível. E é uma tragédia para o Brasil, evidentemente. Richard, temos mais uma pergunta. O senhor pode ser? Sim. Perguntar. Os movimentos de má vontade que se estão a levantar contra os movimentos de má vontade que estão a levantar contra os judeus, Sim. não terão a sua origem em confundir judeus com israelitas e o problema entre os israelitas e a Palestina? Em parte, sim. Isso tem a ver com um problema na Europa, nos Estados Unidos, em muitos sítios em que as pessoas não conseguem distinguir entre um judeu e um israelita. Eu sou judeu, mas tenho rigorosamente nada a ver com Israel. Eu sou português e sou americano. Eu volto cá, volto dos Estados Unidos. Eu não volto em Israel. Eu não pago impostos em Israel. Israel não tem nada a ver comigo. Israel, para mim, pode ser Peru, pode ser Bélgica. Eu tenho uma prima em Bélgica, então para mim a minha relação com Bélgica é muito mais forte do que tenho com Israel. Mas há europeus em particular, na França, na Polónia, etc., que não conseguem distinguir entre isso. Então eles ficam zangados com Israel para criar colonatos dos territórios ocupados, e eu compreendo isso, e começam a criticar judeus. Então, não dizem israelitas, dizem os judeus fazem aquilo. Eu não fiz nada. Não fiz nada. É como alguém que não gosta do Vaticano dizer mal de todos os católicos. Por que vocês estão a ter tanto... Ela não é do Vaticano. Ela não é responsável pela política do Papa.
como eu não sou responsável pela política da Netanyahu. Então, isso é uma parte. Mas há uma segunda parte. Este neonazi que matou 11 pessoas em Pittsburgh não era contra israelitas. Ele colocava posts e tweets contra uma organização judaica que ajuda refugiados. Esta organização ajudou refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceram-se nos Estados Unidos, sair da Europa, e está a ajudar neste momento muçulmanos de Síria e outros países a conseguir uma nova vida nos Estados Unidos. Então, não tem nada a ver com Israel, ele é contra judeus, contra refugiados. E outra vez, esta mensagem anti-imigrante. Qual é a ligação entre imigrantes e judeus? Há uma gente doentia no mundo que pensa que os judeus estão por detrás de todos os males do mundo. Que os judeus causam desemprego em Portugal, causam poluição na China. Os judeus controlam tudo e distorcionam tudo. É uma gente doentia. É assim. Então, a parte do antissemitismo está ligada a Israel, mas há uma grande parte que não está ligada a Israel, infelizmente. Não, mas dê a palavra ao senhor. Certamente. Pronto, eu vim aqui porque reconheço em si uma certa inquietude, uma inquietação permanente acerca da história que estamos a viver neste momento, que se está a fazer, que se está a ferver, não é? Em todo o mundo, à volta do mundo. Também me preocupo com isso, como é óbvio, e daí a minha presença aqui. E realmente todos que aqui estão devem partilhar dessas mesmas preocupações. Eu gostaria que me explicasse, uma vez que a história tem uma vertente política muito importante na sua escrita, gostaria que me fizesse aqui uma apresentação, porque eu sei que escreve também para um outro público, um público infantil. Sim. Gostaria que me explicasse, em termos de escrita para esse nível de idade, se também coloca estes temas, a história, a política, e como é que o faz para chegar a pessoas tão novas, para que elas consigam compreender o mundo ainda, o mundo que temos hoje, e aquele com que eles sonham projetar no futuro. Obrigada. Sim, há um elemento político em toda a arte, na minha opinião. Tendo dito isso, o meu objetivo ao escrever Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco é contar uma história e cativar o leitor e criar emoções no leitor. A mensagem política fica entre as linhas. Quando Benny, neste livro, sobrevivente ao Holocausto, protesta a guerra em Vietnã dos americanos, e tem um cartaz que diz que sobreviventes ao Holocausto contra a guerra. Isso é Benny. E qualquer pessoa que chega a conhecer o homem vai perceber porque que ele está a fazer isso. Porque que ele, que tem sofrido muito e que sofreu um trauma enorme ao perder os pais, porque que ele não pode permitir que o governo americano faça um crime contra a humanidade em Vietnã. Mas é tudo através dos personagens nos meus livros, é tudo através da história. Para crianças, eu já escrevi 5 livros para crianças. Esse é o fruto do meu trabalho como professor. Eu dava aulas durante 16 anos no Porto e descobri que os alunos portugueses eram e são muito passivos, pelo menos os meus alunos. Eles queriam receber as informações e devolvê-las nos exames. Eles não queriam participar, não queriam exprimir opiniões, não queriam saber mais. Não. Oh, professor, o que é que vai sair no exame? É assim. E eu não sou o género do professor que chega lá com um texto escrito e lê. Eu não consigo fazer isso. Eu queria participação nas minhas aulas. E eu lecionava jornalismo. Então eu fazia perguntas tipo: o que é que vocês pensam da cobertura mediática da eleição no Brasil? Acho que é uma cobertura
isenta, objetiva, acho que favorece alguém. O que é que vocês pensam da cobertura mediática das ministras? Não os ministros em Portugal. Acho que elas recebem uma cobertura igual aos homens? Perguntas que eu achava interessante e ninguém queria responder. E vai sair no exame, professor? Não, não vai sair. Então, lá estão eles no telemóvel outra vez. E fiquei muito frustrado, mas muito mesmo. E eu pensei, bom, se um aluno de 20, 21 ou 22 anos não quer mostrar a sua paixão, não quer exprimir os seus interesses, não quer participar numa aula, não quer ajudar um professor a dar uma boa aula, é um caso perdido. Eu peço imensa desculpa, mas não sou eu. O professor não vai motivar essa pessoa a mudar a sua vida. O professor teria que começar com uma criança de 4, 5, 6, 7 anos. É isso que eu faço. Eu escrevo livros para crianças para motivar as crianças, dar luz verde a qualquer criança para ter aventuras no mundo, para experimentar coisas, para mudar de ideias. Hoje sou borboleta, amanhã vou ser peixe tropical, no dia seguinte vou ser colibri. Ótimo! Vou mudar de cores, vou mudar de opinião, tudo bem, luz verde. Então é isso que eu acho que é importante. E funciona bem. E então é o meu pequeno contributo para criar uma geração de jovens mais dinâmicos, com menos medo da opinião do outro, que vai experimentar mais, vai viver mais. Boa tarde. Eu vou falar português, embora o meu português seja de terceira categoria. A minha é de quarta. Eu nasci em Portugal, família, segundo se diz, judia de Tomar, mas eu não tenho nada a ver com a religião nenhuma. Mas achei graça à pergunta, à menção sobre o que se passou nos Estados Unidos. Sim. Eu fui embaixador no Cairo e tive outras funções em diversas partes do mundo. Eu fui uma das pessoas que fez o movimento dos falachas da Etiópia para Israel. Eu conheço bem a situação e eu acho que, e como vivi, conheço bem o Iraque, conheço essa região toda, os judeus dirigiam Bagdade durante muito tempo. É um mito que se pai fala, porque quem dirigia Bagdade eram os judeus, porque aquilo era tudo para atrapalhar, e só o Saddam Hussein é que mais tarde pôs a tribo dele, porque depois da Guerra dos 6 Dias eram os cristãos que dirigiam Bagdade. Portanto, há toda uma mitologia muito grande. Eu tenho a nacionalidade holandesa, apesar de ter nascido em Portugal, e hoje em dia vê-se uma extrema-direita que está crescendo, até na Holanda. Sim. Foi um país que sofreu terrivelmente. Os judeus, Ana Frank, toda essa parte da Jordânia, não sei se o senhor conhece aquela região onde estavam os diamantários. Sim. Eu acho que muito pouco se relaciona com Israel e o problema com a Palestina. Eu acho que hoje em dia continua a haver o mito do anti-judeu. E a extrema-direita, eu tenho muitos amigos que foram da extrema-esquerda em Portugal, que se passaram para a extrema-direita integrista, mas como o mundo evolui, e hoje em dia eles defendem o antissemitismo sem querer ser conectados com o nazismo e com a maçonaria e tudo o que é, ligam todas essas coisas num pacote, de uma maionese, e tudo serve. Sim. Mas lá por detrás o que está é o anti-judeu, que já vem de muito atrás, e eu vi isso em todo lado. A organização que me menciona, eu trabalhei com eles nos Estados Unidos, porque eles recebiam não só judeus, mas mais tarde recebiam os sírios e receberam essa gente toda. E desculpe, foi muito longo. Não, muito bem.
Sim, outra vez é ignorância, maldade, é uma combinação de factores. Eu acho que a única defesa que temos é conhecimento, educação, formação, e sou muito contra estas teorias de conspiração que andam por todo lado. E por isso eu nunca vou escrever um destes romances sobre uma conspiração no Vaticano, ou uma conspiração ali, ou nas Nações Unidas. Porquê? Porque treina as pessoas, esses livros treinam as pessoas a serem preguiçosos. Porque começam a pensar, é tudo uma conspiração. Por que é que Bolsonaro está a ser eleito? É uma conspiração. Por que é que a economia colapsou em 2007? É uma conspiração. Então, nós, quando esses crimes ou essas coisas acontecem, temos o dever de pesquisar. Por que é que a economia foi abaixo? Quem é responsável? E não é uma conspiração. Nós sabemos muito bem por que é que isso aconteceu. Tinha a ver com os bancos dos Estados Unidos, e eu não vou explicar porquê, mas tinha a ver com factores claros e óbvios. Não é uma conspiração. Então, mas hoje em dia, Facebook e as redes sociais treinam as pessoas a acreditar em conspirações nefastas, escuras, quando é tudo mais ou menos óbvio. Basta fazer uma investigação. Quem é o Donald Trump? Qual era o passado do homem? Não é uma conspiração. Toda a gente em Nova York sabia há 40 anos que o homem é vigarista. Por isso ele não podia ser eleito em Nova York. Nós conhecemos o Donald Trump em Nova York. Ele não pagava às empresas que trabalhavam para ele. Não pagava. Então nós sabíamos que ele era vigarista. No resto do país, é só para dizer que quem está interessado em investigar porque é que o mundo é como é, há livros, há informações certas na internet, há peritos, há especialistas, teorias de conspiração. Não. Os judeus não estão por detrás de todos os males do mundo. Não. Boa tarde. Boa tarde. Seguindo aqui na sequência do que foi dito até agora, eu acho que essa parte, mesmo a parte dos alunos que não estão interessados nas perguntas, ou nas pessoas que acreditam demasiado no que vem no Facebook e não estão interessados em pesquisar, acaba por ser um bocadinho cultural, porque também vem um bocadinho de quem está no topo. Não convém a quem está no topo, na chefia, que as outras pessoas queiram saber mais e queiram aprender e queiram pesquisar. E isso acontece hoje em dia nas empresas, com os chefes, com os patrões, e acontece a nível governativo, porque os próprios governos também não lhes interessa que haja educação, porque as pessoas, quanto mais sabem, mais entendem as vigarices que estão a fazer, não é? Acaba por ser um bocadinho cultural, se calhar também, e se calhar cada vez mais há essa tendência. Sim. Normalmente isso é uma política consciente de direita em todo o mundo, ok? Portugal, vocês sabem muito melhor do que eu, na época da Revolução Portuguesa, 35% era analfabeto. Isso não era uma política inconsciente, não aconteceu só por acaso, era política decidida, consciente, da ditadura portuguesa. Na Europa, 35% de gente analfabeta. É muito mais fácil controlar pessoas sem conhecimentos e sem até a capacidade de pesquisar. Hoje em dia, deve crescer jovens em Portugal que nem sabem, e nos Estados Unidos, e no Brasil, que não sabem, olha, eu quero saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Como é que eu faço isso? Eles nem sabem que podem ir à biblioteca, podem pesquisar quem são os grandes autores de história americanos ou portugueses, não sabem até fazer pesquisa. E eu acho que no mínimo dos mínimos as nossas escolas têm que dar aos nossos jovens
a autoconfiança e a capacidade de pesquisar qualquer assunto. Eu cresci, felizmente, com essa confiança. Nos Estados Unidos, desde muito pequeno, os professores nos dão projetos individuais. Olha, tu vais pesquisar Tailândia, Camboja, Birmânia, Paquistão, e durante uma semana temos que encontrar todas as informações sobre a Birmânia. Hino nacional, cidades maiores, produtos, e nós estamos treinados a fazer isso. E porque é uma grande ajuda nos meus livros. Eu precisava de saber sobre a Polónia logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho confiança. Basta encomendar 5 livros sobre a história polaca na pós-guerra, ler tudo o que eu posso, tomar apontamentos e posso escrever o meu romance. Se eu tiver perguntas, eu posso até escrever, hoje em dia é fácil, escrever a professores em Oxford, Cambridge, Universidade de Lisboa. Eu faço isso. Eu precisava, no romance anterior, que decorre no Terra Santa há 2000 anos, eu precisava de saber como se diz certas frases em latim. Eu não faço latim, falo latim. Mas há professores especialistas nas grandes universidades. Então, eu basta conseguir o e-mail, escrevo, diz, olha, estou a escrever um romance, o meu nome é Richard Zimler, pode-se ver o que eu já escrevi no meu website, e eu tenho uma pergunta, como é que se diz aquilo em latim? Eles respondem. Eu escrevi a 4 professores, 3 deles responderam, e 2 deram a mesma resposta, e outra dei uma resposta um bocadinho diferente, e utilizei a frase do livro. Então é muito fácil pesquisar tudo hoje em dia. O nosso grande inimigo é preguiça e falta de conhecimento e falta de confiança. Temos que dar isso aos nossos jovens. Confiança de pesquisar. E respeito. Richard, vamos voltar aqui um bocadinho aos aspectos, não é? Que tínhamos dito, porque todos estes assuntos são importantes, é importante falar sobre eles particularmente hoje. Mas voltando aqui um bocadinho aos aspectos de Benjamin Zarco, é uma história sobre o terror do Holocausto, mas é sobretudo uma história sobre amor, solidariedade e generosidade. Todos estes sentimentos podem também estar muito presentes quando estamos numa situação de horror, como foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Quero falar um bocadinho sobre isso? Sim, Irene Pimentel, a historiadora, quando ela fez a apresentação do Porto de Lisboa, disse que é uma história sobre empatia e compaixão e solidariedade, e eu acho que isso é verdade. Não é um livro deprimente, quer dizer, eu falei do Holocausto, mas de maneira nenhuma, porque Benny e Shelley são 2 pessoas que decidiram, muito jovem, tentar ultrapassar os problemas do passado, ultrapassar o sofrimento. Cria certos problemas para a família, porque uma das características dos sobreviventes é que eles não querem falar sobre o que sofreram. Então existem silêncios nestas famílias, e o silêncio também pode criar complicações nos filhos, sobretudo, porque Etty, o filho do Benny, pensa, bom, o pai nunca fala do passado, nunca fala dos seus pais que morreram, ele não deve ter confiança em mim, não deve confiar em mim. Então cria uma certa frustração na família, e essa frustração está muito presente no livro, amor e frustração ao mesmo tempo. Mas adoro a relação entre Benny e Shelley, e Irene diz que quase há uma fusão de personalidade entre os dois, que é verdade. O momento mais comovente para mim em todo o livro é quando o George e Shelley, 2 amigos de Montreal, voltam à Polónia para tentar localizar o Benny. Shelley tem esta ideia que Benny sobreviveu. Não tem provas, nem tem pistas. Nada. E como 99% dos judeus da Polónia faleceram, ele nem pode perguntar a vizinhos, colegas. Não está ninguém. Mas ele tem esta obsessão. Benny está vivo. E no fim desse capítulo, eu não estou a fazer um spoiler, porque sabemos que Benny sobreviveu desde a primeira página do livro. Mas essa parte do livro em que George e Shelley encontram Benny, eu sempre desato a chorar. Porque o que o George diz é tão bonito. George
tem um parágrafo para acabar essa secção que eu acho que é um parágrafo lindíssimo. Bom, agora o Holocausto. Eu não me lembro da pergunta, eu peço desculpa. Tenho 62 anos, às vezes o cérebro fala. Richard, até parte já respondeu. Perguntei-lhe sobre os valores como a generosidade, a solidariedade. Curiosamente, encontrei-me com um escritor holandês em Amsterdã uma vez e ele me disse uma coisa que eu sabia que era falso, mas é uma falsidade aceita em muitas partes do mundo. E ele disse, como é que as pessoas sobreviveram ao Holocausto? 3 palavras-chave, ele me disse. Eu. Ou seja, existe a ideia de que as pessoas sobreviveram através sempre de egoísmo. Se houvesse um pão, eles tiraram tudo para eles. Se houvesse 2 sapatos, eles roubaram os sapatos aos amigos. Eu acho que é uma falsidade. Sobretudo, curiosamente, é capaz de haver uma diferença entre sexos para as mulheres que sobreviveram. Porque todas elas, nas memórias, todas, dizem que elas sobreviveram através da generosidade. Era exatamente o contrário. Quando havia um só pão, elas dividiram em 4. Uma só sopa, cada pessoa uma colher. Podemos ler isso. Um grande escritor sobre o Holocausto é Primo Levi. E ele conta como ele salvou, ele juntamente com um amigo, salvou 10 prisioneiros, dando comida a todos. Eles podiam ter guardado toda a comida para eles. Não fizeram isso. Então eu acho que uma das lições do Holocausto não é egoísmo, é exatamente o contrário, é generosidade. Agora, uma questão levantada pelo Holocausto e por todos os crimes contra a humanidade é que como é que podemos dar aos nossos filhos a educação para generosidade e não egoísmo? Isso é uma grande questão. Porque, por exemplo, que uma minoria de polacos esconderam judeus em casa, sabendo que se eles fossem apanhados pelos alemães, eles seriam executados imediatamente. Era uma sentença de morte esconder um judeu na Polónia, ou na República Checa, ou em muitos países. Mas mesmo assim, centenas de polacos arriscaram a vida. Então, a grande questão que eu levanto em quase todos os meus livros sobre a Segunda Guerra é que porquê eles e porquê que havia outros que colaboraram com os nazis. Temos que responder a essa pergunta para criar gerações sucessivas de pessoas generosas, com empatia, com paixão. É isso que nós queremos no mundo, penso eu. Muito bem. Mais alguma pergunta? Richard, Ninguém perguntou sobre Trump, nem... Bem, eu confesso... Alguma pergunta sobre Trump ou Barack Obama? Parece que há, olha, Richard, agora que eu... Não vale a pena, eu não vejo. Não tem nada a ver com o Trump. E nem com o Bolsonaro, novamente, esqueceu-os. É mais uma curiosidade. O senhor conhece algum familiar do Aristides de Sousa Mendes? Pessoalmente não conheço, mas tenho amigos no Facebook que são parentes de Aristides de Sousa Mendes, sim. E, enquanto que a Susana perguntou sobre generosidade, amor, que esse homem realmente... Sim. E não é conhecido por muita gente. Sim, é uma questão importante. Porque é que certos diplomatas, como ele, e não era só, eu estava a ler outro dia sobre um japonês que salvou 6 mil pessoas. Porque eles e não os outros? É uma questão muito importante. E eu acho que um dos aspectos mais comoventes do Estado de Israel é que eles criaram um museu especial para as pessoas que eles salvaram os outros. Eu acho que isso é uma lição muito importante para todo o mundo. Criar um espaço
para as pessoas de empatia e solidariedade. Nós temos a tendência de esquecer-nos daquela gente como Aristides, ou menosprezar essas pessoas, ou até correr com eles, infelizmente. Mas é uma gente que nos mostra o caminho para frente. Eu sempre digo isso no internet. Irene Sandler, que salvou 2.000 crianças judias, ela é o nosso caminho. Nelson Mandela é o nosso caminho. Aristides é o nosso caminho. Quem quer viver uma vida justa, basta estudar aquela gente. Por isso eu acho que a disciplina da história é muito importante. Os professores, para falar da Segunda Guerra Mundial, podiam falar de Aristides. Para falar de África do Sul e Apartheid, podiam falar do percurso de Nelson Mandela. Eu acho que qualquer criança que lê sobre Nelson Mandela e o seu percurso, 28 anos na prisão, sair sem rancores, sem a necessidade de vingar-se, qualquer criança de 5 ou 6 vai ficar encantado, no sentido antigo do termo, quer dizer, vai ficar preso, cativado. Por isso eu acho que ser professor de história é muito importante. Se me permite um comentário ainda, foi um comentário. Sim. Só um pequeno pormenor. Eu acho que é excepcional e muito importante que exista esta pianista Eva Armbruster, esta velha polaca, a polónica é o país mais antissemita da Europa Central, diz a Mitteleuropa. E o que é importante é que esta podia estar no Yad Vashem, o Yad Vashem mítico, dos exemplos daqueles das Irene Zendler, que trouxeram tantos e tantas crianças escondidas na caixa da ferramenta do gueto de Varsóvia cá para fora, não é? Isto é que é importante. E o que é importante realmente é cultivar a memória e esta força, a força da solidariedade, da entreajuda, como foi o Primo Levi, como foi o Theodor Herzl, em tudo o que ele escreveu, Martin Buber, o Récit acédique, não sei se conhece essa obra maior do Martin Buber, que é o maior, que é excepcional sobre toda a história da Europa Central e do mundo hebraico na Europa Central, e Yiddishland. Desculpe, mas é um dos meus passatempos favoritos, é esse mundo que eu conheço relativamente bem, e então realmente o importante mesmo é tentar sempre elevar. Eu tenho uma amiga, Michelle Kahn, uma sefardita francesa, que escreveu, por exemplo, sobre os portugueses, de maneira indireta. Escreveu um romance, Cacau. Le Cacau. O cacau, porquê o cacau? Para falar da comunidade judia de Pont-Saint-Esprit e de Bayonne, cidades próximas da fronteira com a Espanha, onde se refugiaram os portugueses que fugiram, os judeus portugueses que fugiram de Portugal e a Inquisição, e que se instalaram ali. E levaram para lá o chocolate, o cacau. E nessa altura, em França, no século XVI e XVII, sabem como é que se chamavam os judeus? Les Portugais. Sim. Não é por acaso, porque eram todos portugueses. E esses portugueses instalaram-se lá e criaram um mundo dentro do mundo que ainda hoje é presente, está presente na cidade de Pont-Saint-Esprit, que é do outro lado do rio, da cidade de Bayonne. E o mesmo é verdade numa cidade como Paris, onde existe a Rue de Flandre, uma propriedade por detrás do edifício onde está o único cemitério judeu português de Paris e de França, que é um caso interessantíssimo. Lá estão enterrados os Pereiras, de Pereira, da Praça Pereira, e muitos mais que levaram para além toda a especificidade dos judeus portugueses, desses mercadores portugueses, que eram judeus também, e que levaram essa cultura que partilharam com outros povos e que se abriram aos outros, mas sobretudo que foram solidários e que foram sempre abertos e que acolheram muitos mais. Eu penso muito numa família sefardita também, que é a família Camondo, The Splendor of the Camondos. Essa família, os Camondos, fugiram, portanto, a Espanha, enfim, a parte da Península Ibérica, para se refugiar no Império Otomano,
e criaram-se, tornaram-se nos Rothschild de leste. Esses senhores voltaram para a França, instalaram-se em Paris e criaram nesse mundo, legaram a França e a todos aqueles que vão hoje a Paris o maior museu do século XVII que existe em França. É algo extraordinário. E isto são exemplos de generosidade. E a infelicidade no meio disto tudo é que todos morreram pela França e pelo país que os adoptou durante a Primeira Guerra Mundial, e a filha sobrevivente, enfim, desta família de tão nobre origem, acabou por ser deportada para Auschwitz. É incrível esta contínua situação que leva a bater-nos sempre para preservar e para entreajudar e, sobretudo, partilhar. E é este, talvez, o melhor exemplo que o senhor dá nos seus escritos, que eu aprecio bastante. Muito obrigado. Desculpem. Sim, ele falava um pouco da Eva no livro, que é esta professora de piano. Vive numa cidadezinha, ou fora de uma cidadezinha, perto da cidade de Łódź, de Lodz, que era o centro do setor têxtil da Polónia, que eu conheço um pouco porque fiz uma digressão para promover a edição polaca de um dos meus livros, Os Anagramas da Varsóvia, e fiz questão de visitar a cidade natal do meu avô materno, e a minha avó, que é Brezina, uma cidade perto do Łódź. E um dia Eva está a dar lições de piano. Um dia aparece um antigo aluno dela que vive em Varsóvia e ele traz com ele um jovem judeu, Benny, e pede ajuda da Eva, porque ele estava a esconder o jovem Benny em casa, mas uma vizinha está a suspeitar e eles não podem arriscar permanecer mais tempo com o jovem. Mas Eva, o que é muito curioso no livro, Eva hesita 2 ou 3 vezes antes de aceitar o Benny, porque ela sabe que poderia ser uma sentença de morte. E ela é uma pessoa muito tímida. Ela acaba por perceber que ao salvar o jovem Benny, ela salvou-se a si própria. Porque se ela tivesse passado a Segunda Guerra Mundial sem esconder um judeu ou ajudar os judeus, ela não podia ter olhado no espelho, porque ela teria traído todos os seus valores e princípios. Então, este acto de empatia salvou-lhe a ela a vida, que é interessante do livro. Eu adoro a Eva, eu adoro a relação que ela desenvolve com o Benny. Temos tempo ainda, Richard, para mais uma pergunta. Sim, Maria João, pode ser? Super curta. A autoridade. No caso de as pessoas tiverem interesse em saber a história dos judeus portugueses na Holanda, sim. O Richard sabe provavelmente um livro em inglês, eu li-o em espanhol, El Mercader de Café. Não, eu ouvi falar, mas não li. Sim. Okay. É sobre a história dos imigrantes ou dos refugiados judeus depois da Inquisição que criam a primeira bolsa do mundo em Amsterdão. E eles controlaram todo o mercado das especiarias e do café. E não esquecer o Pito, que era o homem mais rico da Holanda, que financiou a armada holandesa contra os espanhóis e que tem a casa dele em frente à casa do Rembrandt. Mas há coisas fabulosas. Também os judeus portugueses criaram aquilo que se chama hoje em dia o Red Light District, o famoso de Amsterdão. Sim, Red Light Sim, para quem ainda não visitou a sinagoga portuguesa, a sinagoga portuguesa de Amsterdã, vale a pena. E pode-se ver lá a lista dos antigos rabinos desde o século XVII, princípio do século XVII, e quase todos têm nomes portugueses. Desculpe,
os serviços religiosos na sinagoga, até à Segunda Guerra Mundial, eram em português. Sim, sim. Nunca se falou holandês dentro da grande sinagoga de Amsterdã. A língua coloquial era sempre em português. Eles falavam português em casa. Mas a lista dos rabinos o que é muito interessante é que quando os reis católicos expulsaram os judeus da Espanha, o rei Dom Manuel permitiu que 30 famílias ricas permanecessem na Rua de São Miguel. Hoje em dia é a Rua São Bento de Vitória, que fica ao pé, evidentemente, da Igreja São Bento de Vitória, para quem quer visitar. Então, uma das pessoas que se estabeleceu naquela rua era o último rabino mor da Castela, o rabino Isaac Abuab. Muito bem. Eu digo isso porque quando vocês vão a Amsterdã, vocês vão ler na lista de rabinos nomes como Isaac Abuab de Fonseca, Abraão Abuab, sei lá, Dias. Então é muito interessante que Abuab continua a ser o nome dos rabinos em Amsterdã. A história sefardita é absolutamente fascinante e pessoas contactam-me com alguma frequência, judeus sefarditas de Inglaterra, Brasil, Israel, porque hoje em dia temos um programa em Portugal para conseguir nacionalidade portuguesa. Qualquer pessoa que pode provar na sua árvore genealógica uma ligação aos judeus portugueses que se identifica como judeu, embora evidentemente eles podem mentir sobre isso, pode pedir a nacionalidade portuguesa e eles conseguem. Eu acho que até agora 2.000 pessoas já conseguiram a nacionalidade portuguesa. O Brexit está a ter um efeito sobre isso, curiosamente, porque muitos judeus. Eu falei outro dia com uma judia de Glasgow, escocesa, e ela me disse, na nossa família, nós sempre nos consideramos europeus. Não só britânicos, não só escoceses, mas europeus. Agora, com o Brexit, vamos perder essa identidade e por isso estamos a pedir nacionalidade portuguesa. Que eu acho fascinante. E tenho uma amiga de Bristol, Judy Rodrigues, lá está, não muito comum, que já fez a sua árvore genealógica desde o século XVII e descobriu um Abuab. E eu disse, olha, tem um senhor de aristocracia judaica da altura. Eu adoro a história sefardita, eu acho que é fascinante. E neste livro temos várias sefarditas, a esposa do Benny próprio, Benny é meio sefardita, meio ashkenazim, que não é tão invulgar como a gente pensava há 100 anos atrás. A esposa dele, Teresa, fala ladino, fala português. O pai dela nasceu e cresceu em Salónica, numa família em que a língua coloquial era ladino. Então, uma das tragédias da Segunda Guerra Mundial é que os judeus de Salónica foram decimados e estava-se a perder mais uma língua, que é ladino, que é pena. Richard, o Benny e o Shelley vão acompanhá-lo durante mais algum tempo? Sim, eu tenho uma vantagem, que é quando nós, os leitores, quando lemos um bom livro, Dostoiévski, William Faulkner, né? E quando fechamos a porta, a última página, às vezes ficamos desolados, porque nunca mais vamos entrar naquele mundo paralelo e descobrir os personagens. Mas eu tenho uma vantagem porque eles vivem dentro de mim. Ultimamente eu tenho insónias porque estou a escrever um livro e com isto tenho uma personalidade obsessiva. E quando eu tenho insónias, invento novos diálogos entre Benny e o filho, e Benny e Shelley, e é muito fácil porque eu conheço bem, e dá-me um gozo terrível, fantástico, inventar diálogos entre Benny e Shelley, por exemplo, porque embora eles tenham esta fusão de personalidades, eles são muito diferentes. Shelley é hipersexual, muito complicado, muito divertido, mas cria problemas para a esposa. E Benny não, Benny é
introvertido e místico, mas os dois têm uma relação que é absolutamente... É muito amor, e Benny tem muita graça. Aliás, uma das partes mais difíceis da introdução era manter a graça do Benny. Porque graça é muito difícil de traduzir. Às vezes depende do timing de uma frase, do som de duas palavras. Eu lembro-me que há uma cena na secção narrada pelo Julie, a esposa do Shelley, em que ela está Shelley está a passar por uma crise. Os fantasmas do passado estão outra vez a voltar e criar problemas psicológicos. E Benny aparece um dia sem avisar, sem telefonar. Então, Julie estava a preparar uma salada e alguém bate no porta, ela abre a porta e o Benny está lá. E ela está a segurar aqueles tongs, como se diz, aquelas coisas para salada. Como é que é? Pinças. As pinças da salada. Então ela está lá com as pinças da salada. E em inglês Benny diz, porque ele está sempre a brincar, diz que it's true, a lot of people have mistaken me for lettuce, but I'm actually Jewish. Lettuce, Jewish. Tem graça porque, devido ao som da palavra. Então, mas é verdade, muita gente já me confundiu com alface, mas na verdade sou judeu, não dá. Então, eu pensava durante dias como é que a gente vai manter a graça do Benny. E na versão portuguesa, ele diz uma coisa que é... sim, muita gente já me confundiu com couve de Bruxelas, mas sou judeu da Varsóvia. Mas levou-me 2 dias. Levou-me 2 dias conseguir. Então, a graça de Benny foi... Ele tem imensa graça. E foi muito difícil. Muito difícil. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta ou comentário, vamos dar por terminada esta sessão. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada, Richard. Prazer tê-lo aqui na Arquivo. Muito obrigada também aos senhores e às senhoras que vieram partilhar esta tarde de domingo connosco. O Richard está disponível para assinar alguns livros. E uma obrigada também à Partido Editora. Até breve e boas leituras.